Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você do seu Tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar. Pedir aos amigos também para não esquecer do hype nesse vídeo. Como é que você deixa o seu hype? Você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar e vai estar ajudando a gente a chegar a mais tricolores. Fica então esse pedido aos amigos. Galera, o Fluminense iniciou já os treinamentos com os seus novos reforços, né? Tanto o Midian quanto também o Rodrigo Castilho já treinaram, foram batizados. E vocês vão ver um pedacinho aqui do batismo deles. Foram devidamente batizados, né? Essa aqui é a realidade, devidamente batizados. Rodrigo Castilho e também o Midian. Vamos ver aqui, batismo dos dois aí. Vamos dar uma olhadinha aí no Rodrigo Castilho e no Midian. Vamos embora, vamos olhar aí, vamos ver. Castilho e Milan sendo integrados à família Fluminense. Sejam bem-vindos, guerreiros. Caralho, os malucos estão batendo forte mesmo, mano. Vai de novo, ó. Caralho. Simplesmente só Castilho. Tapão que os malucos estão dando. Porra, os caras estavam dando tapão de verdade. Vocês escutaram os tac, tac, tac? Falei, que isso, brother? Os malucos soltaram a mão, mano. Deram lapada no maluco pesado ali, cara. Sinistro, mano. É só escutando. Porra, que porrada, mano. Mas enfim. Galera, quase esgotados os ingressos para o Fla-Flu de domingo, né? O Fluminense colocou lá as suas cargas de 50% de ingressos. E tudo indica vai lotar. E por que vai lotar? Porque a sul, a oeste inferior, tá? Toda a oeste inferior já lotou, já não tem mais ingresso, tá? Além disso, também há já uma boa parte da leste inferior preenchida. Acredita-se que até amanhã todos os ingressos do lado do Fluminense serão vendidos para a partida contra o Flamengo, tá bom? E aí tem uma questão, a procura da torcida do Flamengo não está tão alta assim para o Fla-Flu, mas o Marcelo Neves trouxe a informação de que o Fluminense está ingresso evaporando para esse clássico contra o Flamengo. Então vamos ter casa cheia. Você que é tricolor, que ainda não comprou seu ingresso, você ainda consegue comprar o seu ingresso para essa partida desse Fla-Flu decisivo, né? E o curioso é isso, cara. Eu não me lembro, desde quando eu comecei a ir para o estádio, que foi por volta ali de 1997, não, 98, que eu comecei ao estádio, eu nunca fiquei fora de uma final no estádio. Vai ser a primeira vez, né? Por motivos de saúde, eu tô me recuperando, como a galera já sabe aí, né? De um problema no ciático. E graças a Deus estou muito melhor, mas eu não tô ainda liberado para Maracanã para trabalhar, fazer lá minha cobertura de imprensa que eu faço. Então, depois de tanto sofrer com o Fluminense em estádio, vai ser o primeiro Fla-Flu. Vou te falar, de casa é muito pior, cara, muito pior. No estádio é muito melhor. No estádio tu divide tua ansiedade com as outras pessoas, cara, é completamente diferente. E de casa dá uma puta de uma angústia, mas enfim, faz parte. Galera, tá uma verdadeira guerra entre bastidores do Fluminense e do Libertad do Paraguai. Os dirigentes do Libertad do Paraguai ameaçam entrar com reclamação formal na FIFA contra o Fluminense por conta da última parcela do Lescano que ainda não foi paga, tá? O Fluminense, falta apenas uma parcela do jogador paraguaio. O Fluminense alegou que não pagou ainda por uma questão de fluxo de caixa, né? Porque o Fluminense está esperando cair o valor que vai cair daqui a 8 dias para poder fazer o pagamento junto ao Libertad. Qual foi a informação que eu tive que está gerando esse imbróglio aí envolvendo o jogador Lescano, Fluminense, Libertad? Porque, na verdade, os dirigentes do Libertad ficaram muito revoltados com o Fluminense ter vendido o jogador para o Olímpia.
né? Se esperava que ele não voltasse para o futebol paraguaio, né? E principalmente para um rival do Libertad. E o Fluminense facilitou a negociação com o Olímpia, o que deixou os dirigentes do Libertad pau da vida com essa negociação, e isso gerou também um problema, um impasse aí diplomático entre diretores do Libertad e presidente do Fluminense. Então, essa questão foi tratada dessa forma, e por conta disso o Libertad resolveu dar uma dificultada para o Fluminense. E o que é mais bizarro é o seguinte: eu procurei me informar a respeito dessas parcelas, e o que foi informado é que o Fluminense sempre pagou nessa data que foi acordada com o Libertad, que contratualmente é um pouco à frente da data do contrato, mas é algo já combinado com o Libertad, e justamente agora o Libertad resolveu criar caso com esse acordo entre cavaleiros que foi feito. Não é um contrato especificamente, é um acordo entre cavaleiros, e o Libertad resolveu agora reclamar. Muita coincidência, né? Logo depois da venda do jogador para o Olímpia, né? Que é o maior clube do Paraguai. Então, assim, galera, é uma tretinha que está gerando esse conflito. A diretoria do Fluminense está muito pau da vida com o presidente do Libertad. Chance de transfer ban é zero, porque o transfer ban ele considera também um histórico de ações, coisa que o Fluminense não tem. O Fluminense é um dos poucos clubes brasileiros que não tem problemas de dívidas com o atleta há pelo menos uns 6, 7 anos. Então não é o caso do Fluminense, ok? Galera, vamos voltar ali agora para uma notícia aqui que fecha o Resenha Expresso de hoje, que é sobre o Alisson. Você que tá aí, você gosta da contratação do Alisson? Você acha que o Alisson é um jogador que pode ajudar o Fluminense? Comenta aí no chat, aí de repente a gente reage a teu comentário e faz um vídeo reagindo ao teu comentário. Vamos lá na matéria trazida aqui, foi trazida pelo GE, que diz o seguinte, né? O Netflix tá repercutindo, dizendo que próximo de ser jogador do Fluminense, meia Alisson já se despediu do São Paulo e viaja na noite de quarta-feira para o Rio de Janeiro, ou seja, no caso viajou ontem, né, para fechar com o Fluminense. O Fluminense e São Paulo já finalizaram os últimos ajustes para selar a transferência. Vem falando aqui que no Rio o Fluminense já se movimenta para receber o jogador e dar sequência aos trâmites com a realização de exames médicos. Alisson chegará ao time de Guerreiros por empréstimo de 1 ano. Aí vem dizendo um pouco dos detalhes da transferência, que é importante aqui. Vale ressaltar que a cessão do jogador será sem custos ao Fluminense, por sua vez, arcará com 100% dos salários. Especula-se que ele receba em torno de 500 mil no Clube Paulista. Haverá ainda uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros, cerca de 15,2 milhões de reais. Galera, opção de compra. Vi muita gente falando que há uma obrigação de compra. Não há obrigação de compra. Se for o que está dizendo a matéria aqui mesmo, isso com certeza deve ser real, porque o clube deve ter vazado isso para a imprensa, né? No caso do GE, que vaza muita coisa. É uma opção de compra. Mas aí sim tem as pegadinhas. O que pode ser as pegadinhas? Ontem eu conversei com um colega, um amigo que é especializado nesses mercados, né, de contratos, etc. Ele trabalha mais com contrato imobiliário, mas ele explicou mais ou menos como é que funciona. De repente, dentro do contrato, pode ter alguns dispositivos que praticamente obrigariam o Fluminense a comprar o jogador. E um desses dispositivos que ele citou é a questão do princípio da eficiência. Quantos jogos o jogador jogou, desses jogos, quantos minutos ele teve em campo, quantos passes, quantos acertos de passes, isso tudo pode contar. E aí, no final da temporada, o Fluminense ser meio que obrigado a comprar o jogador por causa de gatilhos de contrato. A gente não vai saber, porque o Fluminense não divide, não abre os contratos dele, eles são fechados, mas é o que pode vir a acontecer. No momento não se fala especificamente sobre esses gatilhos, se fala que tem ali uma opção de compra. O futuro nos dirá o que vai acontecer, não é verdade? Mas o Alisson, eu acho que é um jogador que acrescenta, que ajuda o Fluminense. Para grupo, é um bom jogador, mas tem sim sempre que considerar esse custo/benefício. Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!